Olá, sejam muito bem-vindos ao Universo PUC Campinas. A partir de agora, vocês, estudantes do ensino médio e de pré-vestibulares, que estão em casa estudando ou até mesmo em período de férias, terão a oportunidade de conhecer detalhes de uma série de profissões. Por este canal, nós vamos trazer informações que te ajudem a tomar decisões de qual curso e qual carreira escolher num futuro próximo. E também te deixar o mais seguro possível nesta decisão. Nossa ideia é tirar dúvidas que vão desde detalhes sobre os cursos oferecidos pela PUC Campinas até a situação do mundo do trabalho e as áreas de atuação da determinada profissão. Hoje, nós abrimos essa série de profissões, de lives de profissões, falando sobre o curso de Ciências Biológicas. E contamos aqui com a professora da PUC Campinas, Miriam Celi de Souza Nunes. Lembramos que você pode participar ao longo da nossa live fazendo perguntas por meio do nosso chat. Depois da apresentação da professora, nós podemos aí responder as perguntas, alguma dúvida que fique também a respeito hoje do curso de Ciências Biológicas. Então, eu começo aí dando muito boa tarde à professora Miriam. Professora Miriam, está tudo bem por aí? Boa tarde. Boa tarde, está tudo bem, graças a Deus. E você, tudo bem? Tudo bem, tudo certo também. Pessoal, boa tarde para todo mundo. Meu nome é Miriam, eu sou bióloga, sou doutora em ciências e vou falar com vocês hoje sobre a profissão do biólogo e um pouquinho sobre o que vocês aprenderão no curso de Ciências Biológicas da PUC Campinas. Bom, primeiramente, o que é ser biólogo? Hoje nós vemos muito sobre a profissão do biólogo, talvez pelo nosso contexto atual, que eu vou falar sobre um pouquinho também, mas o biólogo, no geral, ele é um profissional preocupado com a vida, com a ciência, com o meio ambiente e tudo o que o cerca. E o biólogo, por natureza, ele já tem uma relação mais ampla com a natureza e com a promoção da sustentabilidade. São pilares do nosso curso. Quem se forma em biologia, pessoal, tem sempre aquela pergunta, né? Só pode ser professor? Só pode atuar nesse nicho de trabalho? Não, pessoal. Além da profissão de professor, que é a docência, o biólogo ele pode atuar em várias áreas do mercado de trabalho e também na pesquisa científica, ou seja, você pode se tornar um cientista e atuar nas mais diversas áreas da biologia, que eu vou passar um pouquinho em algumas delas aqui. Bom, pessoal, daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês algumas áreas que o biólogo pode atuar, tanto na pesquisa como no mercado de trabalho. Uma coisa que eu costumo falar bastante para os meus alunos é que o biólogo sabe um pouco de tudo. Então, é como se nós fôssemos o Google dos amigos. E nós temos matérias durante o curso que são divididas em grandes áreas. Primeiro, a área ambiental, em que nós temos as disciplinas relacionadas à botânica, zoologia, ecologia, evolução. A área molecular, em que nós temos as genéticas, a biologia molecular, a microbiologia e a parasitologia. E também as tecnológicas, que nós temos a biotecnologia e a bioinformática. Além disso, temos outras várias áreas dentro dessas grandes áreas, e eu vou dar alguns exemplos disso tudo aqui para vocês. Então, por exemplo, o que o biólogo estuda na zoologia? Temos vários grupos, por exemplo, os poríferos, os quinidários, temos também os moluscos, em que nós vemos os gastrópodes, os bivalves, os cefalópodes, os ofídeos, os quelônios, os lacertídeos, os crocodilianos, todos esses serão vistos por vocês. Estudo das aves, em que as mais diversas aves são estudadas e também existe uma profissão muito bem remunerada na biologia, que inclusive é sobre observação de aves e da vida silvestre. Então, para isso, o biólogo tem que saber muito bem os diversos tipos e espécies de aves, as suas particularidades
e por isso que é tão importante, não só por isso, mas também para o estudo de cada um desses reinos. Os peixes em que vocês vão ver a diferença dos cartilaginosos, os peixes ósseos, os diversos peixes que a gente tem, e tem esse aqui, por exemplo, que é um peixe voador, não sei se vocês já ouviram falar dele, mas ele dá uns saltos assim no oceano, ele plana por um tempão, depois ele volta para a água, por conta dessas nadadeiras modificadas que ele tem. Então, tudo isso é estudado. Além dos anfíbios, que nós temos aqui, por exemplo, os ápodes, os urodelas e os zanuros. Bom, pessoal, da classe dos mamíferos, nós temos várias espécies, vários grupos que nós estudamos também. Por exemplo, os monotremados, os marsupiais, os placentários, onde nós estamos inseridos nesse grupo aqui dos placentários, junto com os outros primatas. Na área molecular, pessoal, nós estudamos muita genética. Esse moço aqui, por exemplo, Gregor Mendel, ele fez os primeiros trabalhos sobre hereditariedade e falou sobre o princípio da herança genética. E a partir do trabalho dele, e que foi redescoberto algum tempo depois, toda a área da genética e da biologia molecular sofreu uma grande transformação. E hoje é e continua sendo uma das áreas mais estudadas e mais exploradas na ciência, exatamente devido ao fato de ter muitas respostas ainda para serem descobertas. Além disso, né, pessoal, quem não se lembra da ovelha Dolly, que foi criada em laboratório em 2003, e vocês devem saber um pouquinho da história dela. Ela foi a primeira ovelha que foi clonada, e a partir do estudo dela, vários outros começaram a ser feitos, e tudo isso vocês vão ver durante o curso. As disciplinas também da anatomia e da fisiologia humana vão estudar como o seu corpo se comporta no dia a dia, quais são os diferentes mecanismos hormonais que você está submetido todos os dias. Também o estudo de todas as partes do corpo, de todo o esqueleto, de todos os músculos, ligamentos e toda a parte de anatomia que vocês verão no curso, além também de uma parte de neuroanatomia. Nas disciplinas de evolução, tanto humana quanto do meio ambiente, são estudadas as diversas interações, além da ecologia, em que nós temos entre os organismos vivos e aqueles que já passaram pelo nosso planeta e já se extinguiram. E durante essa disciplina, vocês vão entender um pouco da história da vida, do nosso ambiente e do nosso planeta. Uma disciplina muito bonita, inclusive. Na microbiologia e na imunologia, vocês estudam as partes de bactérias, vírus e fungos e como elas infectam outras células, quais são as particularidades de cada um e também como esses organismos são criados em laboratório. E vocês terão a oportunidade de fazer muitas aulas práticas de todas essas disciplinas que eu estou falando, mas de microbiologia também. Então, vocês vão poder aprender técnicas de cultivo de micro-organismos em laboratório. Na parasitologia, pessoal, estuda-se como os diversos parasitos, como o Plasmodium falciparum, que é responsável pela malária, os Schistosoma mansoni, que é o da esquistossomose e da filariose. Esses são alguns exemplos. Como esses parasitos se relacionam com o corpo humano e provém aí nos dão diversas doenças importantes e com um contexto médico muito significativo até hoje. E vocês vão estudar os diferentes tipos de parasitos que nós podemos ter aí infectando as nossas células. Na parte de ecologia e biomas, o foco do estudo são os diversos biomas que nós temos no nosso país, como da Amazônia, Caatinga, Cerrado, Pantanal, Mata Atlântica. Como esses biomas têm espécies diferentes, como eles se relacionam, quais são os relacionamentos dentro mesmo do bioma, além dos marinhos e costeiros, que também são muito importantes, e inclusive existe um campo que é totalmente incluso na mensalidade da PUC, que é feito
no quinto período, em que os alunos vão para a praia e fazem um grande campo lá, com várias disciplinas, principalmente com o bioma marinho, que é muito interessante e é sempre um momento de muita alegria entre os nossos estudantes. Na área de botânica, que é uma área muito bonita e que sempre tem muita procura, a botânica, fisiologia, anatomia vegetal, restauração e paisagismo, ela faz toda essa parte da botânica, desde as plantas mais simples até as mais complexas, aquelas que são fósseis, aquelas que deram origem às que estão aqui hoje, como elas são utilizadas para fins econômicos, por exemplo, para restauração e paisagismo, e também como podemos preservar melhor todos esses ambientes e todas essas espécies. Eu, particularmente, amo essa disciplina porque é a que eu ministro, chama-se Bioinformática. A bioinformática, ela é uma disciplina muito nova, está dentro do ramo tecnológico, e ela estuda como nós podemos manipular dados biológicos usando o computador e extrair informações desses dados que possam ser usados para diversos fins. Por exemplo, examinar, por exemplo, pessoas que têm uma predisposição a desenvolver doenças genéticas, como, por exemplo, doenças de Huntington, em que a gente tem uma repetição de trinucleotídeos que acontecem nas proteínas, fazendo com que elas acumulem e matem neurônios, e também outras aplicações diversas que nós temos da bioinformática é o uso do teste de paternidade. Então, é uma área de aplicação forense, inclusive, que é um dos eixos também, que o CRBio, que é o órgão que faz toda a legislação da aplicação do biólogo no trabalho, também existe esse eixo. Bom, pessoal, aqui a gente vê uma foto de um teste de paternidade e como que o teste é interpretado. E uma das coisas que eu falo na bioinformática é isso. Além disso, pessoal, uma área que está em muita atenção é a biotecnologia. É uma área que existe muita possibilidade para expansão. É uma área que não só se aplica a questões de medicamentos ou então de enzimas, mas também no meio ambiente. Uma das empresas que mais utiliza biotecnologia no Brasil é a Embrapa, e ela faz melhoramentos diversos com várias espécies. Então, é uma área que vocês vão ter a oportunidade de estudar no curso do bacharelado em biologia, e vocês vão ver como que é ampla a faixa de atuação de um profissional da biotecnologia. Bom, pessoal, nesse contexto de epidemia de coronavírus, de pandemia de coronavírus, a PUC também está inserida, fazendo vários esclarecimentos sobre como essa epidemia pode ser melhor estudada, as diferentes opiniões que vários profissionais têm. Nisso a gente tem o professor Tiago Miranda, que é um professor da instituição, que inclusive falou sobre esse assunto num podcast chamado Olhar Contemporâneo na PUC Campinas, e com a presença de vários outros professores da PUC, foi falado sobre a pandemia. Então, o nosso profissional, ele também vai estar muito atualizado com o que está no mercado, com o que está sendo falado, e também vai poder também se posicionar criticamente sobre isso. E também, pessoal, no dia 5 de junho, que foi o Dia do Meio Ambiente, na sexta-feira passada, tivemos junto com a ONU uma live pela PUC Campinas, que foi idealizada pela PUC e pelo curso de Ciências Biológicas, sobre biodiversidade e Covid-19, que tem uma coisa a ver com a outra, e que foi maravilhosa, que inclusive está disponível no canal da Live PUC, no YouTube, em que vocês vão poder acompanhar as discussões que foram faladas aí sobre o que tem a ver a biodiversidade e o Covid-19. E foi uma aula maravilhosa ministrada pela professora Marcela Nascimento. Bom, gente, depois de passar bem rapidinho sobre algumas das áreas que vocês vão estudar no curso de Ciências Biológicas, eu acho que vocês já deram agora para entender por que vocês vão ser o Google dos amigos. Bom, vocês vão, pessoal, ver muita coisa durante o curso. E
Depois de ter isso tudo, aonde você pode trabalhar? Aonde você pode ser inserido no mercado? Bom, pessoal, o Conselho Regional de Biologia, aqui da região de São Paulo, Mato Grosso do Sul, ele determinou que o biólogo é um profissional apto a atuar nas seguintes áreas: meio ambiente, biodiversidade, saúde, biotecnologia, produção e educação. Então, essas áreas são as de atuação do biólogo. Mas o que eu posso fazer dentro dessas áreas? Bom, nós podemos ter alguns exemplos aqui. E daqui a pouquinho, pessoal, eu vou mostrar para vocês alguns depoimentos de ex-alunos nossos que atuam em várias dessas áreas. E eu trouxe aqui alguns exemplos de nossos ex-alunos que já estão inseridos no mercado nessas áreas. Bom, na pesquisa científica, pessoal, após a graduação, o aluno pode ingressar no mestrado, no doutorado, depois no pós-doutorado e continuar atuando como pesquisador em universidades e empresas, como, por exemplo, a Embrapa, que eu já citei anteriormente, mas tem outras muitas também. Na área de análises clínicas, o biólogo poderá atuar fazendo exames de DNA, diagnósticos, resultados, laudos, pareceres, e também atuar em órgãos de fiscalização, como, por exemplo, a Anvisa. E na área de biotecnologia e produção, o biólogo pode atuar na área de biologia molecular, biossegurança, fazer cultura de células e tecidos, que é uma das coisas que nós temos muito em crescimento agora, e temos, inclusive, uma ex-aluna atuando nessa área, desenvolvimento de organismos geneticamente modificados, engenharia genética e também na área de bioquímica, que é uma área muito importante também. Outra área de atuação do biólogo é na área forense. O que é isso? É na área técnica pericial. Então, pessoal, na área da polícia, o profissional biólogo pode prestar um concurso para os órgãos, por exemplo, Polícia Científica, Polícia Civil, Polícia Federal, e ser um perito em diversas áreas. Então, tenho colegas que atuam nessa área, são peritos criminais, e eles ajudam a ver as possíveis provas e evidências de crimes para ajudar também na elucidação de diversos crimes aí. Na área de saúde, nós temos várias áreas em que o biólogo pode atuar. Por exemplo, no aconselhamento genético, que é quando um casal gostaria de saber se eles têm chances de ter um filho portando uma doença genética. Então, é feito através de médicos, biólogos, esse aconselhamento depois de uma pós-graduação específica. Reprodução humana assistida, que é as técnicas de reprodução fora do corpo. Diagnósticos biomoleculares, controle de vetores e pragas, saneamento e também saúde pública. Além disso, pessoal, o profissional biólogo ele pode prestar concursos públicos em várias polícias, por exemplo, científica, federal, em que ele pode atuar como perito, ou então papiloscopista, que é aquele profissional que vai atrás das impressões digitais, IBAMA, que é um órgão também ligado ao meio ambiente, Anvisa, Ministério do Meio Ambiente, Petrobras e, além disso, também as universidades públicas, tanto no nível técnico como também no nível de professor. A docência, pessoal, é um dos caminhos que o biólogo pode atuar, e por isso que eu coloquei ela por último, porque nós temos muitas áreas em que nós às vezes não sabemos que o biólogo pode atuar, mas a docência também é uma delas, e eu coloquei esse coração porque foi a que eu escolhi, e é a que me traz muita alegria no dia a dia. Bom, pessoal, como eu falei para vocês, eu trouxe aqui o depoimento de alguns alunos, ex-alunos nossos da Biologia, da PUC Campinas. Essa é a Michele. Ela deixou um textinho, mas eu vou resumir aqui para vocês. Ela atua na pesquisa científica na Unicamp. Ela saiu aqui da PUC Campinas, ela fez um mestrado da Unicamp e hoje está no doutorado na área de biologia molecular ou bioquímica, em que ela faz uma pesquisa relacionada ao etanol. Ela pesquisa diversos tipos de extração do etanol que não envolvam, que envolvam os resíduos, por exemplo, bagaço de cana.
Então, como extrair etanol do bagaço de cana, que era um resíduo antigamente? Será que a gente pode reaproveitar? E tudo isso ela faz utilizando enzimas e fungos e também uma pesquisa mais aprofundada dos resíduos gerados. Então, pessoal, tudo isso, obviamente, tem um fim econômico, né? Para deixar a extração do etanol mais viável. Então, essa é a Michelle. Essa é a Carolina Marcelo. A Carol, ela escolheu atuar na área forense e hoje ela faz um estágio no IML, onde ela estuda muito sobre a entomologia forense, ou seja, o estudo de insetos e outros artrópodes para resolução de mortes e crimes violentos. Então, ela faz a análise de moscas e, no caso dela, ela é muito feliz nessa área, era a área que ela sempre quis quando ela entrou na faculdade, que inclusive ela fez uma matéria minha sobre biologia forense e se encantou. E nisso, ela conseguiu um estágio para trabalhar nessa área e é super feliz. Ela mandou aqui uma fotinha dela paramentada antes de entrar no trabalho. Esse é o Samir. O Samir, ele se formou na PUC em 2018 e ele está atuando, fazendo um mestrado na área de biologia vegetal na Unicamp. E ele atua pesquisando sobre variações nos eucaliptos e a fisiologia da espécie. Então, também tem um interesse econômico bem grande e também na sustentabilidade das culturas do eucalipto. Esse é o Leandro. O Leandro, ele escolheu a área da docência, então ele está inserido no mercado de trabalho, trabalhando nas escolas Torre Forte e Instituto Educacional Rafael de Santo. Professora? Oi. Estamos com um pequenino problema na transmissão, que a sua tela de apresentação não está aparecendo no YouTube, só na plataforma que nós estamos utilizando. Eu não sei se você conseguiria parar de compartilhar e compartilhar novamente para ver se a gente consegue solucionar esse problema. Claro, peraí só um minutinho. Lembrando aos espectadores que nós estamos no Universo PUC Campinas, live de profissões, falando sobre ciências biológicas com a professora Miriam, da Faculdade de Ciências Biológicas da PUC Campinas. Nós estamos apenas numa pausa da transmissão para tentar corrigir uma questão aqui dos slides que estão sendo exibidos pela professora. A apresentação já está carregando aqui novamente. Tá ok, professora. Enquanto isso, eu vou aproveitar para fazer uma pergunta a respeito. A Ana Momesso, pede para você falar um pouco mais sobre as áreas de biologia que interajam mais diretamente com pessoas. Eu não sei se você quer responder agora ou se o documento vai carregar mais rápido aí. Bom, com pessoas, nós temos a área de saúde, em que você pode ter um contato maior se você for uma pessoa que vai escolher, por exemplo, uma área mais voltada com a pesquisa clínica. Existe também, eu acho que a área que tem mais contato com pessoas, sem dúvida nenhuma, é a área da docência, em que a pessoa vai conseguir ter um contato no dia a dia ali, com seus alunos, seus estudantes. E trabalhar com pessoas, nesse sentido, eu acredito que seja o sentido da pergunta da Ana, seria mais assim, agora nesse momento, eu não estou conseguindo pensar em outras áreas, mas acredito que sejam essas. A área da saúde, às vezes, e também na área de docência. Tá legal, professora. Realmente, a gente não está conseguindo fazer a transmissão com os seus slides pelo YouTube. Eu vou pedir só para você detalhar um pouco mais aí as frases dos professores, dos alunos, aliás, para a gente concluir a apresentação. Claro. Então, o Leandro Canuto, ele é o nosso ex-aluno que está atuando na docência, e Giovanni Ferri também, que mandou um pequeno depoimento para a gente falando da sua experiência como docente.
Bom, para finalizar, eu só gostaria de dizer que na PUC Campinas nós temos duas modalidades do curso de Ciências Biológicas, a licenciatura e o bacharelado. E a diferença entre as duas, apesar das duas modalidades terem 8 semestres de duração, é que, além do aluno sair nas duas modalidades com o título de biólogo, no bacharelado, nós temos uma área mais voltada para a área científica, para o mercado de trabalho, tem disciplinas mais especializantes, como biotecnologia, bioinformática, biomol aplicada, e na licenciatura vai preparar o profissional para atuar no ensino de ciências e biologia, e desenvolver pesquisa básica e aplicada. Então, eu vou só passar aqui um pouquinho para frente, para falar sobre as formas de ingresso. O vestibular, a partir da segunda quinzena de junho, no portal da PUC Campinas vai estar disponíveis informações sobre o vestibular e sobre bolsas de estudo. Tem um link na descrição do vídeo do YouTube que fala sobre o financiamento e bolsas. Pessoal, se vocês tiverem mais alguma pergunta que eu puder responder para vocês, eu estou disponível. Obrigada, Diana. Obrigada, PUC Campinas, pela oportunidade. Legal, professora. Nós é que agradecemos aí a oportunidade. Eu queria só pedir mais alguns detalhes para você, principalmente porque a área de ciências biológicas agora tem sido muito procurada, desde a evolução aí do novo coronavírus. Você acredita que o mundo do trabalho vai ser mais exigido, um profissional dessa área, depois do que aconteceu, até porque haverá mais precaução com relação a surgimento de novos vírus, até mesmo bactérias e propagação. A área do biólogo vai ficar um pouco mais em foco aí, precisando de mais postos de trabalho? Olha, eu acredito que sim, e acredito que muitos que ainda duvidavam da importância do estudo da biologia agora vão dar mais valor a ela, porque essa pandemia de coronavírus está totalmente relacionada com o meio ambiente e com a destruição da biodiversidade, como pode ser visto naquela live que eu citei aqui, que está no portal da PUC. E o profissional biólogo, ele sempre foi um profissional muito demandado. Agora, eu espero que ele seja mais valorizado, que isso a gente precisa muito também. Legal, professora. Mais alguma consideração? Eu queria dizer que a todos que estão assistindo, potenciais futuros alunos aí nossos, se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem nos contatar, estamos disponíveis, temos sempre braços abertos para recebê-los e quero que todos fiquem bem, fiquem em casa, fiquem seguros e possam vir falar com a gente, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais da estrutura do curso, das nossas instalações físicas, ficaremos muito felizes em recebê-los. Muito obrigada. Tá legal. O Henrique Andrade Rodrigues pergunta onde estarão esses vídeos depois da live, e eu já aviso, Henrique, que por esse canal no YouTube da PUC Campinas, você terá aí acesso a toda essa série de lives aí do Universo PUC Campinas. Lembrando que hoje nós estamos abrindo esse evento, mas teremos aí uma série de lives falando sobre as mais diversas profissões e os cursos também oferecidos pela PUC Campinas, para os alunos aí poderem escolher da melhor forma a carreira que querem seguir e o mercado de trabalho que desejam aí optar. Eu agradeço muito, então, a professora Miriam, do curso de Ciências Biológicas da PUC Campinas. Muito obrigada a você também, que ficou conosco em nossa live do Universo PUC Campinas. Como eu já disse, nós teremos outras lives para falar de outras profissões. Já convido aos interessados que amanhã nós vamos falar de relações públicas com 2 professores da PUC Campinas, também a partir das 16 horas, e a programação completa. E também você pode fazer a sua inscrição por meio do nosso portal. Anota aí, estude.puc-campinas.edu.br/live-das-profissões.
Lembrando que esse link também estará disponível aqui na descrição dessa live feita por YouTube. Agradeço demais a participação de todos, um grande abraço para vocês e até a próxima. Professora? Oi. Oi, já pausei lá no YouTube. Eu não sei o que aconteceu. Inclusive, agora o Paulo Denitic está aqui conosco para tentar resolver esse problema, porque não sei o que houve que eu não consegui. A sua tela não foi compartilhada para o YouTube, só ficou aqui. Ah. E o seu rosto ficou o tempo todo lá. O seu rosto ficou o tempo todo falando. Assim, na boa parte do tempo acho que não comprometeu, mas em alguns momentos, né, você acabava ali remexendo ao slide, eu não sei nem como te responder, porque nem o Paulo do NTIC também. Paulo? Oi. Na verdade eu também não sei o que aconteceu. Eu vou te mandar o e-mail agora falando que realmente aconteceu um problema técnico e que eu vou ver com o suporte da ferramenta porque que não foi, mas não teria nenhum impeditivo. Sexta deu certo? Deu sim, que eu estava acompanhando pelo YouTube, inclusive foi bem prático, né? Estranho. Não sei o que dizer. Tá. Não, tudo bem. Eu vou aguardar até porque amanhã tem outra e os professores precisam dessa ferramenta, né? A gente vai falando até amanhã, então. Tá bom. Seria bom Miriam. nesses momentos, assim, como você tem uma pré-visualização do YouTube antes de você fazer o ao vivo, seria até interessante fazer essa validação antes da transmissão, né? Aí qualquer coisa, se der algum imprevisto, você pede para a pessoa que está apresentando te mandar o arquivo e aí você tenta apresentar da sua máquina. Poderia ser uma alternativa também para eliminar qualquer empecilho. Ah, tá. Bom, tudo bem. De qualquer forma, a gente tenta ver aí uma resposta para solucionar isso. Tá, como você gravou o evento aqui, talvez seja interessante você disponibilizar no YouTube essa versão do Webex que tem a apresentação, provavelmente. Sim.